Quem já tirou retrato sabe que é um pouco mais difícil do que parece ser. E diferente da fotografia de paisagens ou produtos ou qualquer coisa, existe o fator outro ser humano envolvido. Isso deixa as coisas um pouco mais complexas, porque a gente tá lidando com uma outra pessoa. Então no vídeo de hoje eu resolvi compilar 5 dicas de como tirar retratos melhores. A primeira dica que eu queria falar é sobre narrativa. Pra quem ouve essa dica de primeira, deve ficar meio tipo, tá, mas isso não vai me ajudar a posar as pessoas melhor. Mas eu acho que tudo da fotografia envolve contar uma história, por mais sutil que seja essa história. E eu acho que em retratos, principalmente, isso é uma coisa que é muito importante, porque tirar foto de humanos tem a ver com a experiência de ser humano. E aí isso vai envolver tanto histórias pessoais quanto história de outras pessoas. E quando você tá fazendo um retrato, querendo ou não, você tá tentando contar alguma história que tem a ver com a experiência de ser uma pessoa e vivenciar coisas. Então quando a gente tira fotos de retratos, é importante a gente pensar, talvez, qual que é a história que a gente tá tentando contar com essa foto. Eu acho que isso pode ajudar um pouco em questão de direcionamento do modelo ou até cenário, enfim, todas essas coisas que podem agregar para nossa foto e não só estarem lá sem motivo nenhum. Então eu vou dar um exemplo. Tem um fotógrafo que chama Tyler Mitchell e eu assisti um masterclass dele uma vez sobre retratos, inclusive. E ele é um fotógrafo dos Estados Unidos e ele fala bastante sobre trazer a representatividade negra no país dele. Então ele tira fotos onde ele busca mostrar uma vida que ele almeja para todos. Então ele remete muito a tipo liberdade, felicidade, esperança e tal, onde todos os personagens das fotos dele são todos negros e eles estão vivendo essa vida que não necessariamente é a realidade da vida deles lá nos Estados Unidos, sendo pessoas negras. E aí é muito interessante, porque se você observa as fotos dele como um todo, você vai perceber que todas as fotos trazem um pouco dessa questão, então é muito interessante a gente pensar na narrativa em relação a isso. A segunda dica que eu queria trazer é sobre iluminação. Eu tenho um vídeo que fala sobre iluminação natural, onde eu falo das diferentes horas do dia e como são as luzes dessas diferentes horas do dia e como que elas, enfim, mexem na sua foto. Então, basicamente, a gente tem luz artificial e luz natural. E aí a grande questão da luz, principalmente em relação a retratos, é a direção da luz. Então, da onde tá vindo essa luz e como ela afeta o rosto da pessoa, já que é um retrato, as sombras e cores, enfim. Então, dependendo do tipo de luz, isso pode drasticamente mudar o jeito que a nossa foto fica. E aí é interessante a gente saber sobre iluminação para conseguir pensar na nossa foto de acordo com a luz do dia e, enfim, direcionar a nossa foto de acordo com o horário do dia. Então, a gente escolher momentos do dia para tirar foto que vão de acordo com, por exemplo, a narrativa que a gente quer contar, o sentimento que a gente quer passar com aquela foto e usar isso para ajudar a gente em tirar retratos melhores. Além de que, como eu falei, as diferentes luzes causam sombras diferentes no nosso rosto. Então, dependendo do resultado que a gente quer, a gente escolher a luz do dia de acordo, pensar na questão das sombras, enfim, usar todo o nosso conhecimento sobre iluminação para pensar muito bem o nosso retrato. O terceiro ponto que eu quero falar é sobre composição. Quem assiste meu canal sabe que eu sou fã de composição, eu já fiz vídeos sobre isso, inclusive quem quiser assistir, eu tenho um vídeo sobre regras de composição e falando bastante sobre isso, e eu também tenho um vídeo focado na composição minimalista, então se você tem interesse nisso, fica à vontade de assistir esses vídeos. Mas basicamente, como eu falei naquele vídeo, a composição existe para auxiliar a gente, para transmitir a mensagem que a gente quer da melhor forma possível. Então a composição você vai usar dependendo, óbvio, do que você quer mostrar na imagem. E eu acho que essa questão da composição e a questão da narrativa que eu falei, elas andam muito juntas, porque dependendo da sua narrativa, você vai escolher uma composição diferente, enfim. Então eu vou dar 2 exemplos falando sobre composição, só pra vocês terem ideia do que eu tô falando. Mas, por exemplo, se o foco do nosso retrato é a pessoa em si, tipo, a persona assim mesmo, talvez a gente não queira tanto mostrar o contexto ou o lugar que ela tá e quer mais
focar na pessoa, então isso vai fazer com que a gente escolha uma composição um pouco mais fechada, um retrato um pouco mais fechado, talvez pegando só o rosto da pessoa mesmo, mas a gente também pode usar esse tipo de composição um pouco mais fechada pra focar em detalhes ou uma expressão ou coisas do gênero. Então, se a foto estivesse de longe, a gente não ia conseguir focar nessas coisas, mas se o intuito da nossa foto é mostrar contexto de onde a pessoa tá, ou mostrar a roupa da pessoa, ou uma pose, ou enfim, alguma coisa que não seja tão focada assim, seria interessante a gente tirar uma foto um pouco mais de longe, mostrando o corpo inteiro ou não, ou pegando um pouco mais do fundo, enfim, coisas pra se pensar. A quarta dica que eu tenho pra dar é sobre poses. Eu sei que pra muitas pessoas isso é a parte mais difícil de retrato, porque muitas vezes a gente não tá fotografando modelos profissionais, e modelos profissionais sabem o que eles estão fazendo, é o trabalho deles, saber os ângulos deles e tudo mais, mas muitas vezes não é o caso da gente tirar foto de modelos profissionais. E é uma coisa também que as pessoas não estão acostumadas a serem fotografadas, então elas vão naturalmente ficar um pouco nervosas e aí dificultar um pouco elas se soltarem, se sentirem confortáveis, e isso vai talvez não deixar a foto tão natural. Mais uma dica que eu tenho: cria uma pasta no Pinterest só com poses. Então o nome da sua pasta vai ser tipo poses, e aí você vai salvar lá um monte de poses, porque quando chegar na hora do retrato você não vai ficar tipo, fudeu, não sei o que eu tô fazendo, você vai só tipo, e aí você abre a sua pasta do Pinterest e aí vai ter várias poses, e aí você vai mostrar a pose pra pessoa, enfim, direcionar a pessoa, e isso vai ajudar bastante. E aí o gancho dessa dica pra nossa última dica, que é a nossa quinta dica, é a questão de direção. É nosso papel como fotógrafo ajudar a pessoa a se sentir confortável na situação. Então é sempre bom você ir dando feedbacks positivos durante a sua sessão de retratos. Então quando você vai dar esse direcionamento de pose, por exemplo, às vezes é interessante você demonstrar a pose pra pessoa e não só falar ou mostrar uma foto, porque você fazendo a pose, você vai estar se mostrando vulnerável pra pessoa. Então a pessoa vai pensar, ela tá fazendo a pose esquisita, então tá tudo bem eu fazer porque ela já fez, entendeu? E eu sinto que isso ajuda bastante, e isso de sempre dando feedbacks positivos vai ajudar a pessoa a se sentir mais confortável naquele ambiente. E aí, uma outra coisa é, se você quiser ir até a pessoa, ajustar alguma coisa de mão ou cabelo, sempre peça permissão, porque afinal é uma outra pessoa e você invadir o espaço dela, indo tocar na cara dela, ou no braço dela, ou no cabelo dela sem pedir, é um pouco desrespeitoso. Então, sempre lembre que você tá lidando com uma outra pessoa, que também tem sentimentos, emoções e desconfortos. Então, pensem nesse fator ser humano quando vocês forem dirigir pessoas, porque, enfim, empatia, vamos colocar no lugar do outro, que isso ajuda muitas coisas. E aí eu falei 5 dicas, mas eu trouxe uma dica bônus, que não é tanto sobre a parte de tirar, mas é sobre edição. Edição de retratos, a gente tem que sempre prestar atenção. E aí eu falei um pouco disso no vídeo que eu fiz sobre HSL do Lightroom, mas a questão de tom de pele é uma coisa que é bem específica quando você vai editar fotos, que você tem que tomar cuidado, porque tudo que não é natural, o olho humano percebe muito. Então, se você sem querer editou, a cor da pele ficou muito verde, ou muito vermelha, ou muito saturada, ou esquisita, é muito fácil a gente perceber isso. Então, enfim, pensem nisso quando vocês forem editar fotos de retratos. E sei lá, eu sei que tem gente que faz edição de pele e todas essas coisas, mas como eu falei, eu não sei fazer isso, então eu sempre sou natural na minha edição. E essas são as dicas de hoje. Eu espero que tenha inspirado vocês ou dado uma ajudada aí na situação. Fiquem à vontade de falar nos comentários. Fiquem à vontade de falar nos comentários mais dicas ou coisas que vocês já passaram em situações de fotografar retratos que vocês acham que pode ajudar os outros. E se você gosta de fotografia e coisas envolvidas nesse mundo, se inscreva no meu canal, porque eu posto vídeos toda semana falando sobre isso. E até a próxima.